Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver como configurar dois roteadores, em uma rede, na sua residência, no escritório de uma empresa, porém de uma forma um pouquinho diferente. Na última semana eu postei um vídeo de como configurar três roteadores em uma rede, tá certo? Em uma residência. E esses três roteadores ele estavam com um servidor DHCP ativo, então vocês tinham três endereços de redes, A gente teve que fazer aquele esquema para mudar o IP dos três roteadores para não ter um conflito ali na rede. No vídeo de hoje a gente vai ver como realizar a mesma configuração, porém com os roteadores estando em modo bridge, ou seja, modo ponte, tá certo? Isso vai evitar futuros problemas aí relacionados a algum conflito de IP, alguma interferência aí na sua rede interna e consequentemente problema na sua conexão, tá certo, pessoal? Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo, para que a gente continue trazendo semanalmente assuntos como esse. Tá ok, pessoal? Lembrando que eu vou mostrar para vocês aí outra funcionalidade bastante interessante, na verdade uma configuração muito interessante, Que como a maioria de vocês já sabem, eu até postei já aqui no canal, quando você configura um roteador em modo bridge, ou seja, em modo ponte, naturalmente você não consegue mais acessar as configurações dele usando o gateway, usando o IP lá na barra de endereço do seu navegador, tá certo? Então eu vou mostrar uma forma aqui de mesmo o roteador estando em modo bridge, que você não vai precisar botar replay na placa de rede do seu computador ou celular, e mesmo assim você vai configurar aí, na verdade vai conseguir acessar o seu roteador em modo bridge pelo IP, tá certo? Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu falei no início do vídeo, a gente vai ver como configurar aí dois roteadores em uma rede, Sendo que um deles vai ficar configurado em modo bridge, modo ponte. Vamos lá para o nosso conteúdo. Pessoal, vejam só, como já vimos aqui no canal, é possível instalar vários roteadores em uma rede aí, realizando as configurações de diferentes maneiras, de diferentes formas. No vídeo de hoje a gente vai ver como realizar a configuração de dois roteadores, poderia ser 3, 4, 5, Só que a gente vai fazer com dois. Tá certo? Sendo que um deles ficará configurado em modo ponte, em modo bridge. Tá certo, pessoal? E qual o cenário mais comum que a gente encontra? Que não é o que a gente vai fazer hoje. Inclusive a gente já fez. Se você tiver uma dúvida, é só voltar aí na playlist aqui no canal que vocês podem ver. O cenário mais comum que a gente tem é esse daqui. Geralmente você tem aí a ONU ou ONT da operadora, do provedor, em modo router, ou seja, ela tem lá um endereço de rede, um servidor DHCP ativo. Tem um roteador primário aqui também com servidor DHCP ativo e tem um roteador secundário aqui quando você precisa mais de um roteador também com servidor DHCP ativo, tá certo? Então você tem aqui três endereços de rede, tá certo? E cada equipamento desse aí deve estar com IP diferente para você não ter conflito aí na sua rede interna, conflito de IP e problema, de queda de conexão, lentidão e tudo mais. E os cabos, pessoal, eles ficam conectados aqui, ó, na LAN da ONU para o WAN do primeiro roteador, da LAN do primeiro roteador para o WAN do segundo roteador, Fica numa cascata. Essa é a forma tradicional que a gente não vai fazer hoje, que a gente já fez aqui no canal. A gente vai fazer dessa forma aqui, pessoal. Nós vamos ter aqui nossa ONU da operadora em modo bridge, em modo ponte. Ela poderia estar em modo router, não ia atrapalhar em nada, tá certo? Vamos ter aqui o primeiro roteador em modo router, aqui ó, com endereço de rede ativo, um servidor DHCP ativo, tá certo? Só que vocês podem ver que o segundo roteador aqui ele já vai estar em modo bridge, em modo transparente, em modo ponte. Isso quer dizer o que, galera? Que ele não tem um servidor DHCP ativo, ele vai ser apenas uma ponte aqui, ó, do primeiro roteador, tá certo? E outra diferença que vocês podem notar aí é o cabeamento. A gente tem aqui um cabeamento LAN com LAN, tá certo? A gente chama o famoso jampeamento, a gente vai jampear os roteadores. Onde vai sair um cabo aqui, por exemplo, da LAN 1 do primeiro roteador para a LAN 1 do segundo roteador. Como o segundo roteador está em modo bridge, em modo ponte transparente, ele não vai gerar aí conflitos de IP, já que está LAN com LAN. E agora, pessoal, a gente vai fazer isso na prática, tá certo? Eu vou acessar aqui as configurações do primeiro roteador, vou fazer um pequeno ajuste para facilitar o acesso lá no segundo roteador. Esse segundo roteador aqui está em modo bridge, ó. A gente vai acessar ele via IP, mesmo ele estando com o servidor DHCP desabilitado, tá certo? E para isso a gente vai precisar fazer um pequeno ajuste no nosso primeiro roteador, que é o roteador principal aqui que gerencia a rede. Vamos lá para o nosso navegador. Pronto, pessoal, já estamos aqui no nosso navegador, Esse daqui é o roteador principal, o roteador que vai gerenciar a nossa rede, que vai ter o servidor DHCP ativo e tudo mais. Qual a pequena mudança que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai vir aqui em DHCP e veja aqui, ó,
que a faixa de IP, a pool, né, a range de IP que está sendo disponibilizada é de 192.68.0.100 até 192.68.199. Esses aqui são os IPs que serão distribuídos aí na rede local, que todos os equipamentos vão receber, celular, notebook, TV e por aí vai, tá certo? O que eu vou fazer? Vou fazer uma pequena alteração nessa faixa. A gente vai disponibilizar agora de 192.68.0.5 até 192.68.0.99, tá certo? Por que eu não boto aqui a partir do 2, pessoal? Já que o 1 é o IP do roteador e já seria uma sequência. Porque quando eu venho aqui e boto 5, eu vou fazer com que o IP, o 92.68.0.2, 3 e 4, eles fiquem reservados. Eles não vão ser distribuídos na minha rede local, tá certo? E eu vou poder atribuir esse IP lá no roteador secundário e a partir dele eu vou conseguir acessar, né, mesmo o roteador, mesmo que ele esteja em modo bridge, em modo ponte. Tá ok, pessoal? Vou salvar, tá certo? O roteador me diz aqui, ó, que eu tenho que reiniciar o roteador para que essas configurações sejam aplicadas. Vamos reiniciar aqui, ó, reboot, tá certo? E o roteador ele vai iniciar aí o processo de reinicialização, tá certo? Ele vai reiniciar e a gente já vai ver como essas configurações vão ficar aplicadas. Vamos só aguardar ele finalizar. Pronto, pessoal, o roteador reiniciou. Vamos aqui no DHCP, confirmar as configurações e já foi validado aqui, né, as configurações que a gente realizou. A gente mudou a faixa que será disponibilizada na nossa rede local, tá ok? Nesse roteador, então, a gente já finalizou as configurações. A gente vai lá agora para o nosso segundo roteador, que vai ficar configurado lá em modo ponte, modo bridge, tá certo? Vamos lá. Pronto, pessoal, já estou aqui nas configurações do segundo roteador, que vai ficar em modo bridge, né? Como vocês podem ver, ele também é um TP-Link, tem interface bem parecida, para não dizer idêntica, né, ao primeiro roteador. E aqui a gente vai realizar as configurações necessárias para que ele fique em modo ponte, tá certo? A primeira dela, pessoal, né, já seria vir aqui, ó, e desabilitar o servidor DHCP. Né, desabilitando o servidor DHCP, puxando um cabo da LAN 1 do primeiro roteador para LAN 1 ou qualquer outra LAN do segundo roteador, a gente já teria esse equipamento funcionando. Porém, eu quero fazer uma pequena mudança que é o seguinte. Se eu vier aqui, ó, em Network, né, em rede, e vier em LAN, vocês podem ver que o IP do roteador aqui está 92.68.2.1, tá certo? E é já justamente, né, praticamente aquela faixa que a gente estava vendo lá no primeiro roteador, né, que ficou 92.68.0.1, né, até, na verdade, 0.5 até o 0.99. Só que aqui a gente vai fazer uma pequena mudança. Eu quero, pessoal, que o IP desse roteador seja o 92.68.0.3. É justamente um dos IPs reservados que a gente configurou lá no primeiro roteador, tá certo? Ou seja, aquele IP vai ficar reservado para esse roteador e sempre que eu quiser acessar ele, mesmo ele estando em modo bridge, em modo ponte, eu vou conseguir acessar por meio desse IP. Eu vou salvar, tá certo? Vou clicar aqui em OK. Ele deu aqui um pequeno erro. Deixa eu só corrigir aqui. Pronto, pessoal, acabei de reiniciar aqui o roteador, fiz a alteração e reiniciei. Ele deu aquele erro, né? Ele deu um pequeno erro porque como os dois roteadores já estavam conectados via cabo e eu tentei botar os dois na mesma faixa de IP, né? Acabou que o segundo roteador reconheceu isso como um conflito, né? Como uma inconsistência na rede. Então, eu desconectei os cabos, setei aqui o IP 192.68.0.3 no segundo roteador, tá certo? Ele já salvou aqui, inclusive o servidor DHCP já está aqui no gateway, na verdade, né? A gente já tem essa faixa, tá certo? E o que eu vou fazer? Agora a gente vai sim desabilitar aqui o servidor DHCP, tá ok? E vamos salvar as configurações e vejam que agora ele pede para a gente reiniciar, tá certo? Então eu vou reiniciar aqui o roteador. Lembrando que esse roteador aqui, pessoal, vai ser o roteador secundário que vai ficar em modo bridge, né? Em modo ponte. Então ele não vai precisar que o seu servidor DHCP fique ativo. A gente vai aguardar ele reiniciar. Enquanto isso eu vou fazendo aqui as conexões dos cabos, né? A conexão dos cabos. Que vai sair um cabo da LAN 1 do roteador primário, né? Para LAN 1 ou qualquer outra LAN do roteador secundário, tá certo? Vamos só aguardar ele reiniciar para a gente finalizar nossa configuração. Pronto, pessoal, fiz a conexão aqui dos cabos, né? Eu acabei deslogando do roteador e o que eu vou fazer? Nesse momento, pessoal, eu estou conectado no roteador primário, né? Que tem o IP 192.68.0.1. E vejam que eu tenho acesso normal às configurações dele, sem problema nenhum, tá ok? E aquele roteador que está em modo bridge, né, o roteador secundário, eu consigo acessar ele agora no IP, ó, 92.68.0.3, tá certo? Mesmo sem precisar conectar fisicamente diretamente nele. Então, mesmo o roteador estando aqui em modo bridge, em modo ponte, eu consigo realizar aqui, ó, acesso às configurações
do equipamento, porque ele está com IP reservado no servidor DHCP do roteador primário, tá certo? Então isso evita que você precise estar configurando estaticamente, né, de forma estática, os IPs lá na placa de rede do seu computador, tá certo? Se eu tivesse um terceiro roteador aqui na rede, eu poderia usar aquele outro IP reservado, 92.68.0.4, né? Em vista que o servidor DHCP aqui, ó, começa do roteador que está gerenciando a rede, né? Começa lá do IP 5. Então, 3 e 4, eles não são utilizados aí por nenhum equipamento na rede local, então eu posso muito bem usar eles aí como IPs de roteadores que vão ficar em modo ponte, em modo bridge, tá certo, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre a configuração aí de 2 ou mais roteadores em uma rede, né, sendo que eles estejam em modo bridge. Qualquer dúvida ou sugestões é só deixar aqui nos comentários que a gente vai estar verificando, tá certo? Até a próxima!